Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Hoje nós recebemos o advogado Anderson Alarcon, que é graduado em Direito e mestre em Ciências Sociais e Políticas, ou Políticas e Sociais, pela Universidade Estadual de Maringá. Também é doutorando em Ciência Política pela Federal do Paraná, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Nacional Autônoma do México e em Direito Público pelo Instituto Processos de Brasília, membro fundador e coordenador institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Alarcon, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Adão, a honra é toda minha, né? Essa aqui é a minha casa, minha cidade natal. É sempre um motivo de muita alegria, muito júbilo poder estar aqui nesse jornal que eu li desde criança. E, enfim, é a referência já há muitos anos, não só aqui em Paranavaí, mas em toda a região. E conhecido e reconhecido pela qualidade, a qualidade técnica, a seriedade dos seus trabalhos, das matérias jornalísticas que sempre vem divulgado. Parabéns e para mim é uma honra. Muito obrigado. Vamos falar mais um pouco dessa relação com Paranavaí. Eu sou nascido em Paranavaí, sou nascido em 1980 e morei em Paranavaí até 98 para 99, quando então fui cursar o curso de Direito na Universidade Estadual de Maringá. Aqui em Paranavaí eu morei em diversos bairros, eu sou de uma família de classe baixa. Desde muito cedo, com 7 anos, eu vendia doces na rua. Ajudava em casa, comecei a trabalhar doce na cestinha, enfim, canudinho, paçoca, cocada, tanto que até hoje eu adoro muito, porque talvez porque isso também diga muito, né, sobre a minha infância. E desde então nunca mais parei de trabalhar. Então fui fazer a universidade em Maringá. Na universidade eu desenvolvi um projeto que era inovador no Brasil, que era sobre a regulamentação de um bem público, que é o espectro radioelétrico, que é a concessão de rádio e TV, e isso acabou chamando a atenção do governo federal, na época, o ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. Então, me foi formulado um convite para ir para Brasília. Fiquei ali uma temporada em Brasília, chefiando a divisão de Justiça no Ministério da Justiça. Depois eu fui para a Justiça Eleitoral, depois eu fui para a Presidência da República. E depois de ter angariado essa experiência, né, pública, política, eleitoral, aí mudei de lado do balcão e abri o escritório de advocacia e fui advogar. E de onde surgiu a decisão de fazer doutoramento? Portanto, toda uma carreira na questão da política, na arte da política, na ciência política. Que coisa, né? Como Paranavaí está entrelaçada a minha vida e o Diário do Noroeste. Eu sempre gostei muito de política. Eu escutava meu pai falar sempre muito de política. E desde muito menino mesmo, assim, até em algum dos meus artigos aqui para o Diário, eu escrevi isso, eu contei essa história. E eu me interessava por política, a ponto, você vê como são as coisas. Eu me lembro que eu acho que, não sei se em 1992, enfim, por aí, com 12, 14 anos, eu escrevi um artigo porque eu fiquei muito bravo uma vez que Paranavaí não elegeu nenhum deputado. E aí eu fiz um artigo publicado aqui no Diário do Noroeste. Isso lá na década de 90? 90. E eu escrevia com alguma regularidade para o Diário, nessa época já. E o Diário sempre me abriu as portas. Eu sou muito grato a isso, por isso até a minha emoção de estar aqui, porque nós temos realmente uma história, né? E eu escrevi, então, um artigo e mandei... Eu me lembro exatamente, o nome do artigo era Vereador a ver a dor. Os vereadores a ver as dores. E aí eu terminava o artigo dizendo isso, né, que enquanto a população sentia as dores de talvez uma falta de convergência de apoio em torno de nomes que pudessem representar a nossa região, a população, né, enquanto sentia as dores, os vereadores continuavam incólume ali a ver as dores, né, os vereadores. Fiz uma brincadeira assim com o tempo. E você olha que coincidências da vida. Depois eu fui ser um dos maiores advogados de vereadores no Brasil. Portanto, que hoje ainda eu sou procurador-geral da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil. Então, eu sempre me interessei por esse tema. Hoje, inclusive, eu sou um defensor da categoria, dessa classe, do Legislativo. Muitas críticas, aquela lá até acho que não foi indevida, porque realmente eu estava clamando por uma convergência de apoio político em torno de um nome representativo na Assembleia Legislativa no Estado, ou seja, dada a importância do Poder Legislativo enquanto órgão representativo máximo da população e, na minha opinião, o mais importante,
Tanto que isso está lá na Constituição. Mas muito banalizado. Banalizado, mas importante, porque, veja, quando você pensa num aspecto democrático, você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas qual é o poder mais legítimo que existe numa democracia? É o legislativo. Que abrange mais pessoas. Porque ele é eleito, ele é composto por membros eleitos por um sistema que se chama proporcional. Como o próprio nome diz, o sistema é proporcional, diferente dos cargos majoritários em que ganha o mais votado. Ele é proporcional porque ele visa garantir que as diferentes proporções da sociedade vejam-se representadas no parlamento. O parlamento ele tem que ser plural, porque ele precisa representar as diferentes vozes da sociedade. Para ficar claro para as pessoas, daí que vem, nem sempre o mais votado vence, porque vence a ideia. Vence a ideia, é um sistema um pouco complexo de explicar assim rapidamente, mas e vence a composição e a votação primeiro do partido. O Brasil tem um sistema de listas abertas que nós chamamos. Todos os votos primeiro contam para o partido e depois, dentro do partido, os mais votados, aí quando você fecha essa lista, é que vão obter aquelas vagas que o partido obteve. É um cálculo assim que eu não saberia explicar muito rapidamente, numa linguagem simples, mas é um sistema completamente diferente do sistema majoritário. Mas eu contava tudo isso para dizer o seguinte: então, hoje, eu entendendo melhor o funcionamento da política, da democracia, eu sou um defensor de primeira ordem do poder legislativo, porque é o poder legislativo que, primeiro, melhor espelha as diferentes camadas e proporções da sociedade. Segundo, é o poder mais legítimo, porque ali está justamente dando esta voz plural. Terceiro, é ele que inaugura toda a lei que depois será executada pelo executivo, no caso o prefeito, e julgada pelo judiciário. Então, sem o legislativo, você não teria o executivo, porque não teria uma baliza legal para dar legalidade e legitimidade, e você também não teria o judiciário, porque o judiciário ia julgar com base em que lei. Então, claro, os poderes são iguais, eles são independentes, são harmônicos e precisam se complementar e se respeitar. Mas, sob o ponto de vista da teoria democrática, o legislativo é o poder que mais legítimo e melhor representa a comunidade. O judiciário não é eleito e o executivo ele executa aquilo que o legislativo criou para executar. E aproveitando o conhecimento do doutor na área da ciência política, existe uma forma de reduzir essa rejeição que o parlamento naturalmente encontra na base da sociedade, que vai lá e vota a cada 4 anos ou a cada 2, mas não se sente representada, embora seja a representação? Cara, que pergunta inteligente é essa que você fez. Chega aqui, me arrepiei de verdade. Muito obrigado. Porque, estou para te dizer que acho que na minha carreira, talvez essa seja a segunda pessoa que me faz essa pergunta de maneira tão inteligente. Porque você foi, assim, na base do negócio. Aquilo que se chama hoje de criminalização e demonização da política. Muitas vezes você tem uma política criminalizada e judicializada, porque tudo se resolve lá no judiciário, e muitas vezes você tem um judiciário politizado. Então, há algo de deslocamento de forças aqui que gera um desequilíbrio e, portanto, todo desequilíbrio ele não é saudável. Eu já vou te responder. Tranquilo. Assim, te digo de pronto. A razão disso tudo, na minha humilde opinião, é um espírito de baixa adesão democrática e pertencimento público que nasce a partir de uma carência ou ausência de educação para a política e cidadania. Por quê? Se você vir, por exemplo, alguém depredando um banco ali na Praça dos Pioneiros, talvez aquilo não te incomode tanto, porque você olha e fala assim, mas o banco não é meu, ele é público. O que é isso? Isso é falta de pertencimento público e baixa adesão republicana. Porque se nós tivéssemos uma educação um pouco mais voltada para isso, isso ia nos ofender, porque você ia olhar e falar assim, não, mas espera aí, esse banco que está sendo destruído é meu, ele é público, eu pago imposto, ele também é meu. E com isso viria também o desejo de melhor gerir, melhor fiscalizar, melhor monitorar e melhor colaborar, contribuir e cuidar da sua cidade. Por exemplo, eu tive recentemente num evento acadêmico, um evento famoso que os estudantes brasileiros fazem na Universidade de Harvard,
em Boston, numa parceria ali com Cambridge, Massachusetts, o MIT, lá, o Massachusetts Institute of Technology, eles fazem lá o Brasil Conference, uma vez por ano e tal. Eu tive a oportunidade de estar ali recentemente e eu gosto de correr e ia correr aos domingos ali no Boston Commons, que é um jardim bem interessante deles ali. E esse é só um exemplo, vários países fazem isso. Pessoas uniformizadas da sociedade civil se reúnem, por exemplo, nos domingos cedo, para ir limpar o parque, fazer atividades. Então, o que é isso, né? Espírito de pertencimento público, porque quando você tem o espírito de pertencimento público, você entende que você tem o direito de cobrar, mas que você também tem o dever de cuidar e de colaborar, sabe? Então, acho que a educação para a cidadania seria a resposta mais adequada para isso que nós chamamos de uma política criminalizada, uma política demonizada. Quando nós falamos que conhecimento é poder, né? Quem ama, quem conhece ama. Eu acho que essa seria a resposta, embora não mais imediata, mas a mais adequada a médio e longo prazo para esse tipo de problema. E existem iniciativas como essa. E, de novo, te agradeço pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar desse projeto. Eu, inclusive, sou o embaixador desse projeto, que é o projeto Constituição em Miúdos, que, olha que interessante, o Poder Legislativo do município de Minas Gerais, Pouso Alegre, que é uma cidade pequena, média, desenvolveu a escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre. Entendendo essa necessidade, ela desenvolveu um projeto de educação para a cidadania. E qual que é o problema quando você fala de educação para a cidadania? Virão aquelas vozes para dizer assim, mas agora vocês querem ideologizar o ensino, partidarizar a educação. Não é nada disso. Então, o que eles fizeram de maneira muito inteligente? Por meio da sua autora Madu Macedo, em parceria com o Senado da República, o Senado Federal. Eles pegaram a Constituição Federal e que... Sabe por que a Constituição chama Constituição? Porque a Constituição, ela constitui o quê? A ação. A Constituição chama Constituição porque ela constitui a ação de quem? Do Estado e da sociedade. Então, eles pegaram a Constituição, que é, por assim dizer, a nossa Bíblia democrática, onde ali estão plasmados todos os conjuntos de regras, princípios e valores que nós, enquanto democracia, desejamos seguir, e eles transformaram essa Constituição numa linguagem simples, desenhada, de gibi para crianças e adolescentes. E depois fizeram material de apoio, cartilha de atividades, material de apoio ao professor, e basicamente eles incentivam que as cidades, país afora, os estados, criem uma matéria que possibilite o ensino, incentive esse ensino perene, continuado, da Constituição da República, dos aspectos democráticos nas escolas. Talvez, só com isso, nós diminuiremos um pouco aquilo que nós chamamos de efeito de papagaização. Vem daquele bicho mesmo, o papagaio, que repete o que escuta sem filtrar. E, às vezes, a gente tem cidadão papagaio, né? Que fica repetindo o que escuta sem entender. Aí o cara mete a boca no prefeito, mete a boca no vereador, mete a boca na imprensa, mete a boca na farmácia, fala que não tem remédio, que o hospital não funciona, que tal coisa não é legal. Só que, às vezes, a pessoa não tem a mínima ideia de como se compra um medicamento, de quais são as dificuldades para se gerir uma cidade, de qual a importância do papel da imprensa, de qual é a importância do papel de um vereador, o que um vereador faz no final das contas. E aí começam a surgir aquelas coisas. Mas o vereador não faz nada. Mas o prefeito não faz nada. Mas tal coisa não presta. A ponto de se isso ser tão verdade, que nós tivemos no Brasil as chamadas jornadas de junho, em que aquelas pessoas saíram em manifestações portando cartazes escritos assim: chega da política e dos políticos, agora eu só quero a Polícia Federal e o Ministério Público. Quando eu olhava aquilo, e aquilo corria, né? Lembra disso, as redes sociais? Sim. Essas imagens, né? Quando eu olhava aquilo, eu falava, gente, mas peraí, será que essas pessoas sabem o que elas estão pedindo? Que a gente lutou tanto, cara, para escolher os nossos representantes. Mas em alguma medida, doutor, desculpa interromper, só para seguir aqui o raciocínio, em alguma medida isso atropelou a democracia? Dá para fazer essa leitura? Olha, eu acho que a gente sempre pode olhar o lado bom e o lado ruim das coisas.
Eu não acho que atropelou a democracia, porque o mundo ele vive ondas, né? Hora você estica mais, hora você estica menos, hora mais à direita, hora mais à esquerda, isso é do mundo. O que acontece é que essas ondas hoje, por conta da velocidade, da internet, da informação, elas parecem que são mais rápidas, mas elas sempre aconteceram e elas sempre se intercalaram. Naquele momento, eu acho que talvez pode ter sido maléfico a ponto de nós gerarmos esse desequilíbrio, politizar demais o Ministério Público e o Judiciário e enfraquecer e judicializar demais a política, retirando a força de um locus de discussão e de exercício de poder importante. Então, nesse aspecto, eu acho que foi ruim. Por outro lado, este movimento de arrefecimento e importância talvez foi o que agora nos dá a chance de olhar para tudo isso e fazer uma reflexão e falar, pô, isso não foi legal. Em algum momento a gente foi contra a política e os políticos, mas espera aí, nada existe sem a política e nada fica de fora da política. E agora você vive um momento de resgate dessa discussão. Então, eu acho que é uma questão de olhar. Mas o senhor falava do ensino da Constituição nas escolas. Eu vejo o professor Marco Antônio Villa, por exemplo, é um defensor de que seja implantado no currículo do ensino médio. E onde é que está a barreira? Porque quando chegam nas instituições, ou nas instâncias, melhor, de poder e de decisão, isso trava. É tão difícil compreender onde é que está aí para destravar esse jogo. Cara, não é porque eu sou de Paranavaí, não, mas é também por isso. Vou puxar a sardinha para a nossa brasa. Vamos lá. É a segunda pergunta mais inteligente que alguém me faz esse ano. Porque parece óbvio, né? O teu raciocínio é perfeito. Se nós já sabemos que temos uma doença e sabemos qual é a causa, falta de educação para a cidadania, por que a educação para a cidadania não acontece? Foi isso que você acabou de me perguntar aqui. Que inteligente isso, e que raciocínio matador. São vários fatores. Talvez falta de urgência, falta de interesse político, falta talvez até de entender que isso é algo que vai deixar a população mais preparada. Há quem diga que, muitas vezes, o desejo de fortalecimento do processo de educação de um país, ele não passa de um discurso bonito, porque se sabe que, na prática, quanto mais um povo esteja... E isso é estatístico, isso é comprovado, escolarizado, mais questionamentos quanto ao sistema que o escolarizou passam a existir. O fato é que não vai. Existem projetos, salvo engano, da autoria do senador Romário, lá o nosso baixinho Romário da seleção de 94, né? Que, aliás, sim, eu assisti aqui a vitória, né? Que nos pênaltis, lembra disso? Contra a Itália, salvo engano. Aqui em Paranavaí, estava ali no Jardim P. E vim comemorar no Quicão depois. Então, veja, o senador Romário tem um projeto para implementar o estudo da educação para a cidadania perene, salvo engano, o senador Randolfo Rodrigues, a senadora Damares, atualmente, parece que endossa esse projeto. Tem vários senadores. A questão é que, ali, na discussão dos interesses políticos, ele vai sempre sendo deixado de lado. E acaba que não acontece, que não passa. Doutor, vindo aqui para a prática da política, do varejo, vamos dizer assim, nós falamos da importância do parlamento. E quem quer começar uma carreira política, a maioria começa disputando uma vaga na Câmara de Vereadores, na liderança do bairro, enfim. Para essa pessoa que pretende começar na política, e ela é necessária para justamente romper aqueles vícios que a gente falava, da malquerência em relação ao parlamento, o que é importante juridicamente ele saber para se precaver também, se proteger, enfim, do lado mais duro, vamos dizer assim, da própria legislação? Excelente pergunta. Eu só antes queria deixar um desafio, né, para a gente fechar o raciocínio. Já sabemos a doença, já sabemos o remédio, da gente fazer esse remédio aqui em Paranavaí. Nós podemos, aqui em Paranavaí, a exemplo do que já fizemos em inúmeros municípios do Brasil, acredito que o Diário do Noroeste, inclusive, pode ser um interlocutor importante ao encampar essa ideia de o município de Paranavaí criar esta lei. Nós temos tudo pronto, o modelo de lei, o projeto de lei, o justificativo, o material, tudo. E criar esta lei para que as escolas possam implementar esse estudo perene da educação para a cidadania. Eu queria deixar esse convite, esse pedido, essa tarefa, e quem sabe esse desafio, se não vem de cima para baixo,
podemos ir fazendo, que é o que estamos fazendo, esse trabalho de formiguinha. Eu, pessoalmente, sou responsável, e falo isso assim, com muita humildade, orgulho e até espírito de serviço mesmo, porque esse é um serviço social, é gratuito que a gente se dedica, eu não ganho absolutamente nada para isso, apenas a fé e a crença de que nós temos que plantar algo mesmo para as próximas gerações. E posso te dizer que mais de 300 municípios brasileiros eu tenho o meu dedinho ali. E vai ser um fator de muito orgulho, com a ajuda do Diário do Noroeste, a gente fazer isso aqui em Paranavaí. Bom, o que um vereador, um político precisa cuidar? A primeira coisa, ele precisa cuidar das intenções dele. Ele precisa entender que a arte da política ela é muito mais do que qualquer outra coisa, ela não é uma profissão, não é missão, não é nada. A política é um sacerdócio. A pessoa que entra na política, ela entra de alguma maneira para dedicar-se e colocar o interesse do outro sempre à frente do seu. Eu conheço, e a história está cheia de pessoas que abriram mão das suas coisas privadas para dedicar-se à política e são pessoas que fizeram excelentes, bons mandatos. Temos aí um exemplo agora, o Maurício Gelling, que foi prefeito eleito, a gente sabe, é um grande empresário mundialmente reconhecido, tem a vida extremamente estabelecida, ele poderia muito bem, a esta altura da vida dele, dedicar-se a usufruir os frutos que ele colhe de tudo aquilo que ele plantou em sua vida outrora. Mas não, né, dado esse espírito público, me parece que deseja também emprestar a sua capacidade, a sua inteligência, a sua força, para tentar trazer transformações para o povo de Paranavaí. É só essa razão que acho que deve nortear uma pessoa a entrar para a política. E a segunda, claro, tem duas coisas que nunca escapam da vida de ninguém. E talvez eu me sinta um pouco até privilegiado por isso, ou não sei se privilegiado, ou se um ônus. Ou se é um ônus. Mas se a gente parar para pensar, Adão, nada passa, nada escapa, nem da política nem do direito. Porque o direito é que regula todas as relações, inclusive políticas. E nada escapa da política também, porque se a pessoa está conseguindo comprar picanha, talvez porque exista uma boa política econômica em desenvolvimento no país. Mas se a pessoa não está conseguindo pagar nem o gás da sua casa, é porque talvez alguma coisa esteja falhando na política econômica. Se a pessoa está andando se a segurança de uma cidade está boa ou ruim, isso passa pela política local e estadual. Então, nada escapa nem da política e nem do direito. Então, a pessoa que deseja entrar na política, ela precisa estar antenada a essas duas coisas, né? A importância de uma boa assessoria, uma boa capacitação. Às vezes há aquelas pessoas que criticam, nossa, mas o servidor, o fulano, o vereador, o prefeito foi de novo lá fazer um curso, achando que a pessoa não está fazendo nada. Não. Muitas vezes foi naquele curso que a pessoa entendeu que tinha uma tecnologia de LED muito mais barata, que vai gerar economia de energia para o município, cuja legislação pode ser aplicada por meio de um fundo perdido, e aquilo vai, se colocado em determinada altura do poste, vai melhorar o aspecto de amplitude da iluminação e vai reduzir drasticamente, por exemplo, os índices de crime que acontecem contra mulheres e crianças e idosos naquela rua por falta de iluminação. Vejam como as coisas estão todas embrincadas. E muitas vezes esse conhecimento vem por meio de um curso, de uma viagem, de alguma coisa que a pessoa vai buscar fora. Então, a informação, o conhecimento, ele é muito importante. E as contas do prefeito eleito Maurício, elas foram aprovadas? Queria que o senhor tecesse alguns comentários, que são possíveis ou não. Claro, claro. Não, o processo é público, então não há nenhum segredo e não há nada aqui que nós não podemos falar. Tranquilamente, podemos falar isso tranquilamente. E, aliás, é bom que as pessoas saibam. Primeiro que foi um prazer advogar na campanha do Maurício Gelling, conviver com o Maurício Gelling e todos os seus assessores diretos nesse primeiro momento, porque o Maurício Gelling tem uma característica muito boa para nós advogados, ele escuta. Eu tenho, né, um respeito muito grande, só para fazer um parênteses aqui com o Pablo Marçal, mas conheço alguns advogados que advogaram para ele, e eu sempre fiquei imaginando como que seria advogar para ele, porque o Marçal é alguém que tem as ideias dele e não sei se ele se sujeita, não sei muito bem.
Trazendo agora para o Maurício. O Maurício é uma pessoa que já pela experiência, etc., é muito bom lidar com ele porque ele nos dá autonomia para trabalhar e ele nos ouve. Então, Maurício, cuidado com isso, cuidado com aquilo, eu acho que isso aqui não é legal. Claro, de maneira explicada, né? Tecnicamente aqui eu acho que dá. E ele ouve, acata e segue. Né? Fruto de alguém já experimentado que sabe que quando você procura um especialista é porque o especialista vai te dar o conselho tecnicamente mais adequado e você o está chamando e contratando justamente porque você quer seguir os conselhos ou pelo menos ter uma base daquilo. Então foi um prazer trabalhar com o Maurício porque, sob esse ponto de vista, foi muito fácil, por assim dizer, e ele é sempre muito cuidadoso, muito preocupado em fazer as coisas tudo direitinho e cumpridor da legislação. Então foi uma campanha muito boa. E isso veio... respondendo a sua pergunta, esse resultado aconteceu agora com o reconhecimento da Justiça Eleitoral pela aprovação das contas dele. Adão, eu posso te garantir o seguinte, eu tenho aí, não sei, talvez 20 anos nessa área de advocacia eleitoral, quase isso, um pouco mais, um pouco menos, enfim, e nesse tempo todo, para centenas de candidatos que nós já advogamos, eu nunca vi, eu vou te ser sincero, eu nunca vi uma prestação de contas de campanha. O que é uma prestação de contas de campanha? É o raio-x que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os órgãos de controle fazem sobre a campanha do candidato. Eu nunca vi, eu quero destacar isso, um raio-x desse, uma prestação de contas que tenha sido aprovada, sem qualquer vírgula, sem qualquer apontamento, sem qualquer indicação, sem qualquer pedido de correção ou aquilo que se chama tecnicamente sem qualquer ressalva. O normal para mim até hoje, eu estou falando de uma advocacia de alta expertise, que trabalha nisso perenemente, de alta especialização há 20 anos. Eu nunca vi uma prestação de contas aprovadas. Eu sempre vi aprovadas, vírgula, com ressalvas. E nada, isso é o normal, é uma coisinha que faltou aqui, outra coisinha que faltou ali. Agora, a prestação de contas do Maurício Gelling, ela foi aprovada e ponto. Sem nenhuma ressalva, nenhum apontamento, nada. É como se nós disséssemos, ela foi perfeita. E isso nos deu muita alegria, porque o resultado dessa aprovação, após uma análise criteriosa dos órgãos da Justiça Eleitoral, órgãos de controle, fiscalização, prestação de contas, Ministério Público e o próprio juiz eleitoral, Justiça Eleitoral, todos atestaram essa situação e isso apenas reflete, é como se fosse a foto de quem é de verdade mesmo, ou de pelo menos qual é a intenção de verdade do Maurício Gelling na política. É fazer as coisas de maneira muito clara, muito transparente, muito correta. E já começou marcando aí um golaço, antes mesmo de assumir a prefeitura, já na sua aprovação e análise das contas de campanha, um selo, por assim dizer, diamante, um selo de quase perfeição. Doutor Anderson, uma boa conversa, esclarecedora. O Diário do Noroeste agradece muito a presença do senhor e deixa as portas abertas. O Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025 e continuará sendo, e tem a missão e quer ser o veículo a levar as boas novas para todas as cidades e para todas as pessoas que se interessam por esse chão. Mais uma vez, muito obrigado. Se algo não foi dito, não foi perguntado, fique à vontade, por favor. Não, foi tudo dito e tudo perguntado, do jeito que precisava ser feito. E eu quero mais uma vez agradecer e terminar com uma frase daquele filósofo, aquele pensador estoico, Sêneca. Ele diz o seguinte: quanto mais dentro, mais fora. Nós sabemos das boas intenções e da experiência que o Maurício Gelling e todas as pessoas que foram eleitas guardam dentro. E o nosso desejo é que essas coisas boas que eles têm dentro possam encontrar concreção, possam ser realizadas aqui fora, porque no final das contas a população vai ganhar e todos nós sairemos fortalecidos desse processo. Agradecer mais uma vez o Diário do Noroeste pela abertura. Essa aqui também é uma casa minha, eu sempre me sinto muito à vontade aqui. Já desde muito menino publiquei muitas coisas e sigo publicando, e que vocês sigam firmes, né? Com tantas mudanças tecnológicas,
nós vimos muitos grupos de comunicação se reinventar, outros encerrar as atividades, e o Diário do Noroeste, depois de tantos anos e com tantas reinvenções, ele continua aqui se reinventando, de pé, firme, e só por uma razão isso, é o compromisso com a verdade, com a transparência, o compromisso e a noção da importância e a responsabilidade que uma imprensa tem antes de qualquer coisa e acima de tudo. Parabéns, contem comigo e desejo aqui uma excelente final de ano, boas festas a todos, muito obrigado. Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.